Agora, na hora da bênção, contando a tua história. Irmão Rodrigo, Eis-me aqui, molecote. Que vamos lá pra sova história, de couro. Olha. Aleluia. O quê? E a audiência vai lá no chão, né? Porque vocês estão achando que aqui é uma concessionária, né? Ai, não ai. ora por mim que eu quero um carro. Então, irmão, um carro não dá que eu não tenho concessionária, mas eu consigo falar com o doador da imortalidade pra você morar no céu. Glória a Deus. Aí sumiu a foto. Já fui bloqueado. Não aguento mais tanto desprezo. Eita. Ó, a história de hoje é linda, hein? Não é? Muito E linda. nós só comentamos por cima, não do Exatamente. fuxicômetro, né? Agora nós vamos na raiz da história. Vamos lá, então? Bora? Em Vambora. nome de Jesus. Irmão Rodrigo, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Cleiton, falo aqui de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Vizinho da irmã Maura aí, ó. Quero compartilhar com vocês um pouco da história da vida da minha família e da minha vida por consequência. Nasci em São Paulo, na região do Peri, uma favela em condições precárias. Na verdade, se tratava de uma invasão, sem água, sem luz e nenhum saneamento básico. Mas agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu, casal de fé, hein? E unidos em tudo que faziam e ainda fazem juntos. Minha casa sempre foi de muita paz, graças a Deus. Muita alegria, mesmo com toda a pobreza que nós vivíamos. Domingo era um dia muito feliz para mim e para meus irmãos, porque nós íamos na feira buscar o que sobrava. E aquele dia nós comíamos um pouco melhor. Tudo muito difícil, irmãos. Meu pai sempre foi um homem muito simples e muitas vezes as pessoas enganavam ele, passava para trás, roubava dinheiro, era uma tristeza. Uma ocasião, estávamos em grande dificuldade e ele tinha começado a trabalhar numa empresa fazendo carga e descarga de caminhões, ali na freguesia do Ó. Aquele dia ele não levou marmita, porque não tinha e foi trabalhar com muita fome. Os amigos, sabendo da situação dele, na hora do almoço disseram ter comprado uma marmita para ele. E entregaram. Quando ele abriu, tinha osso e uns pedaços de papelão dentro. Ele conta até hoje que foi uma das maiores humilhações que ele passou na vida. Deram muita risada dele e ele não falou nada, voltou a trabalhar com fome. Naquele dia ele foi comer um pouco de fubá com pescoço de frango à noite, quando chegou em casa. Comeu meio pratinho só, porque ainda tinham 4 filhos e minha mãe para se alimentar. Humilhações como essas eram constantes, irmãos, até dentro da igreja mesmo. Éramos tratados com indiferença por causa da nossa pobreza. O tempo passou e as coisas pareciam não mudar, irmãos. Mas nunca vi meus pais reclamarem por nada. Sempre alegres, sempre falando de Deus. Um dia eu estava no culto e a palavra veio dizendo: tudo na nossa vida tem um tempo determinado. E por mais que você não veja fim, o teu sofrimento está mais perto do fim do que você imagina. Naquela noite, voltando para casa, minha mãe estava toda contente, dizendo: graças a Deus que está no fim nosso sofrimento. Sempre achei impressionante a fé que a minha mãezinha tem. Quando a palavra vem dizendo que vai acontecer, ela já tem como certo. Mulher de fé. Glória a Deus. Meu pai, nessa ocasião, já estava trabalhando em outro lugar, no Morumbi, numa casa, trabalhava de jardineiro. Sempre muito calado, ele fazia o serviço dele com muita alegria. Nessa casa vivia a senhora Carmen, uma mulher sozinha e muito rica. Era viúva e não tinha filhos. Uma ocasião, ela vendo meu pai trabalhar, disse que ele tinha dom de mexer com as plantas, porque as rosas dela nunca estiveram tão bonitas. Meu pai respondeu que o amor tem esse poder de fazer com que tudo à sua volta fique bonito. Então são os nossos olhos, né, Paulinho, que mudam o mundo à nossa volta. E com essa abertura que ela deu, todo dia ele falava um pouquinho do amor de Deus para ela. Passaram-se quase 2 anos, irmão, e a senhora Carmen sendo evangelizada, recebendo o amor do nosso Deus. Uma manhã de quinta-feira ela chamou meu pai e disse: Senhor Cícero, nesses 2 anos que o senhor já está trabalhando aqui, o senhor sempre fala do amor de Deus para mim, né? Pois bem, eu creio, seu Cícero, eu gostaria de ser batizada. Olha que legal. Meu pai, nessa ocasião, era pastor de uma igrejinha feita de tábua, de chão batido, aqui em Caieiras. Ele explicou a ela as condições da nossa igreja, e que era muito simples, enfim, muito, muito pobrezinha, mas ela nem se importou. No domingo de manhã ela estava lá para ser batizada. Naquela manhã foram batizadas ela e mais 6 amigas riconas do Morumbi. 6 meses depois levamos um susto. Dona Carmen adoeceu e em 15 dias foi morar com o Senhor Jesus. Meu pai e todos nós nos entristecemos muito porque aprendemos a amar ela.
Meu pai ficou mais uns 2, 3 meses na casa dela, fazendo o trabalho de sempre, até que uma certa manhã chegou um advogado dizendo que, infelizmente, os funcionários seriam dispensados porque ia começar processo de inventário, e como ela não tinha herdeiros, para ver o que seria feito da fortuna que ela havia deixado. Naquele mesmo dia, no final da tarde, esse advogado chamou meu pai dentro do escritório da casa, dizendo que ela havia feito um testamento e que havia deixado para ele aquela casa e 40% de toda a fortuna que ela possuía. Você tem noção, irmãos? Santo Deus, é muito dinheiro. A partir daquele dia, nossa vida mudou muito. Isso já deve fazer uns 25 anos. E Deus mudou a nossa história. E principalmente, salvou a alma dela, da dona Carmen, que hoje descansa no altar da misericórdia de Deus. Aquele que crê em Jesus, irmãos, ele pôs maiúsculo, jamais ficará confundido e envergonhado. Deus tem poder de mudar as nossas histórias. Deus seja louvado. Amém.